Bem, estamos agora na terceira parte da explicação da Revolução Inglesa. Vamos falar do parlamento. Vocês devem lembrar do rei, que nós estamos ainda sob o reinado do Carlos I, né, filho do James I. James I, que foi o primeiro que quis obrigar todo mundo a ser anglicano. Carlos I continuou, só que ele piorou as coisas, fazendo empréstimo forçado, aumentando impostos, né, e por aí vai. Só que, além do Carlos I, que era um rei absolutista, a Inglaterra tinha uma instituição que é o chamado parlamento, né? A palavra parlamento vem da palavra parlar, quer dizer falar. O parlamento era um lugar de fala das três partes daquela sociedade, né? Você lembra que a sociedade no antigo regime era dividida em clero, né? Clero, nobreza e terceiro estado. Então, dentro do parlamento, você tinha uma área para o clero, uma área para a nobreza, uma área para o terceiro estado. Cada um ali elege seus representantes e nesse parlamento eles falam em nome daquela parte da sociedade que eles representam. No caso do parlamento inglês, esse parlamento era dividido em duas partes. Quais eram elas? A primeira é a Câmara dos Lordes. Então, olha no seu caderno, tem que estar escrito aí. Câmara dos Lordes. Essa parte, você tinha lá os representantes, né, os deputados eleitos, representando a nobreza e o clero. Né? Sobrou o terceiro estado, que não está ali. Então, o terceiro estado vai estar na outra parte, que é a Câmara dos Comuns. Então, na Câmara dos Comuns, o terceiro estado poderia eleger seus representantes, os seus deputados. E como para fazer uma eleição tem que ter dinheiro, né? Adivinha quem tinha dinheiro para eleger alguém nessa época? Pois é, a burguesia. A burguesia elegia lá os seus candidatos e se tornavam deputados e falavam em nome dessa burguesia no parlamento. E quando o rei, né, tanto James I como logo em seguida o Carlos I, começaram a tomar aquelas atitudes, era no parlamento que a burguesia reclamava. Né? Então, vamos acompanhar o que está aí, né, no texto de vocês, quando chega na parte da Revolução Puritana, em 1640, século XVII. O que acontecia? O Carlos I era um rei absolutista. Pensa, alguém podia reclamar de um rei absolutista? Né? E o parlamento estava fazendo exatamente isso. Né? O parlamento estava reclamando. E o que um rei absolutista achava que podia fazer quando alguém reclamasse dele? Pois é, foi o que ele fez. O Carlos I ordenou a invasão do parlamento por seus soldados e ordenou que se prendessem os deputados, né, que reclamavam dele. Né? Os deputados ficaram sabendo com alguma antecedência desse plano aí do Carlos I, os deputados não estavam lá na hora que os soldados apareceram. E essa atitude do Carlos I é o que vai dar início a uma violenta guerra civil. Então, olha só, a guerra civil é uma guerra dentro do mesmo povo. Né? Então, de um lado, você vai ter agora as pessoas leais ao rei, e do outro lado, você vai ter as pessoas que ficam ali junto com o parlamento, né, que preferem entrar nessa guerra ao lado do parlamento. Essa guerra civil vai durar anos, né, Você vai ter ali dois grupos que vão se formar. Aqueles que lutavam pelo rei, eles vão ser chamados de cavaleiros, que era basicamente a nobreza, e ao lado do parlamento, que basicamente foi todo controlado pela burguesia, você vai ter os chamados cabeças redondas. Inclusive eu deixei uma gravura, né, um desenho que mostra por que o pessoal era chamado de cabeça redonda, né, tinha um capacete, aí explica o cabeça redonda. Tá legal? Continuando aqui. Os cabeças redondas, né, eles eram liderados por um cara da gentry, né? Você lembra da gentry? Né? Comprava terra, mas era de uma família nobre, né? Mas ele não vivia como nobre, vivia como burguês. Esse cara era o Oliver Cromwell. Foi ele que liderou os cabeças redondas, que lutaram pelo parlamento contra o rei Carlos I. E eles venceram o rei. Né? Depois de muito sangue, eles conseguiram derrotar o rei. E o rei derrotado, o que vamos fazer com esse rei? Vamos ver aqui, né, a parte do fim da monarquia. Pega o caderno de vocês, fim da monarquia. O rei então foi preso, né? E por influência do Oliver Cromwell, o parlamento decidiu que o rei deveria ser executado. Né? E isso aconteceu.
o rei então foi condenado à morte. É o primeiro rei condenado à morte. Ele foi levado em praça pública e foi decapitado. Tá? Mataram o Carlos I. E no momento da morte do Carlos I, quem assume o poder? O Oliver Cromwell. Né? Só que o Oliver Cromwell era filho de reis? Não. Ele não se tornou rei. Ele passou a ser, ele se autodenominou Lorde Protetor da Inglaterra. E tem início ali o único período na história inglesa em que a Inglaterra deixou de ser uma monarquia e virou uma república. Né? Como é uma república que foi governada por uma única pessoa, que foi o Oliver Cromwell, né? Foi basicamente uma ditadura, então a gente vai chamar esse momento de República de Cromwell. Onde está a República de Cromwell? Quando chegar nessa parte da República de Cromwell, o que você vai ter que ter na sua mente? Atos de navegação. Tá? Quando fala em qualquer questão de concurso sobre República de Cromwell, é isso que você tem que saber. Atos de navegação. Foi uma lei onde o Cromwell exigia que produtos ingleses só poderiam ser transportados por navios ingleses. Isso obrigou, né, isso fez com que a Inglaterra investisse muito na produção de novos navios e ajudou a Inglaterra, então, a ter uma das maiores marinhas do mundo graças a esses atos de navegação. Tá bom? Então, não esquece, atos de navegação, República de Cromwell fortaleceu o poder naval da Inglaterra, né? O poder naval britânico. Acontece que quando Oliver Cromwell morre, ele tentou, né, de tudo que é jeito, botar o filho dele na fita ali para seguir no lugar dele. Não deu certo, né, que seria o Ricardo Cromwell. Né, ele não conseguiu o apoio para se manter no poder. Então, o parlamento decide chamar, né, o filho do Carlos I, né, o Carlos II, para assumir o trono. O Carlos II, então, retorna do exílio, né, ele estava fora da Inglaterra, ele volta e assume a coroa, então se restabelece a monarquia. E sobre esse momento vamos falar no próximo vídeo.